há mais-valia quando você define esse conceito, dentro dele você tem a questão do bem-estar, como o item bem-estar fazendo parte do lucro. Então, o empresário ele tem que começar a ver que, primeiro, não dá para se continuar da forma que está, porque nós não temos planeta suficiente para atender às demandas da população que temos hoje. Então, temos que ter um consumo sustentável, um consumo responsável. E você tem uma longevidade da população muito maior, então você tem que se preocupar também com o bem-estar dessas gerações. Então, é muito complexo. E essas ações, tanto do consumo, tanto da longevidade da população, não dá para você mudar. Então, a gente vai ter que fazer, vamos ter que, em algum momento, aderir para as regras de ESG. Então, não podemos considerar somente como custo, e sim como uma oportunidade. Eu acho que as empresas, eu queria ouvir de vocês, que as empresas que começarem a praticar ESG agora, não sei se o termo correto é esse, mas começarem a praticar ESG agora, elas vão ter um diferencial competitivo em algum momento. Vocês concordam com isso? Com certeza. Eu falei um pouco da questão social em relação ao trabalhador, porque é uma das áreas que impactam bastante a empresa hoje, né? Hoje, o custo com uma reclamação trabalhista, com o passivo trabalhista, é muito alto na empresa, né? Só que existem outras situações que a ESG vem abranger, assim como o Alex falou. Sim. Eu gosto de uma frase que eu vi uma vez, né, que um gestor financeiro chegou para o presidente da empresa e disse assim: olha, nós estamos investindo em capacitação dos nossos funcionários e eles estão indo embora. E aí ele apresentou isso como um problema eu estou pondo dinheiro para capacitar uma pessoa que não reverte aqui em benefício para o nosso trabalho. E a resposta, né, do presidente da empresa foi brilhante. Ele falou: tá bom, isso é um problema, mas imagine se a gente não investisse na capacitação das pessoas e elas ficarem. Então você vai criar uma estrutura, né, de idiotas dentro da corporação. Então não tem como isso no longo prazo ser bem sucedido. O ESG, como uma oportunidade, é como se você quisesse explorar um novo mercado. Eu quero passar a exportar meu produto. Para você exportar, você tem que investir, né? No mínimo, você tem que pegar uma passagem de avião e ir para o país onde você quer vender e entender como é que é o mercado lá. Falar: peraí, eu vendo coxinha, né? O salgadinho lá, coxinha. Mas será que lá tem meios Primeiro, tem oferta de matéria-prima para coxinha? Né? Tem lugar para armazenar? Né? Existe ambiente que possa ser utilizado para comercialização disso ou não? Então, a pessoa tem que ir até lá para conhecer esse mercado, né? Os hábitos do consumidor de lá. Tem que desenvolver canal logístico, né? A cadeia de fornecimento para atender aquele mercado. Tem que entender das regras de vigilância sanitária daquele determinado país para saber se a composição do produto atende às regras de lá. Então, a pessoa tem que se preparar para abraçar um novo mercado, que é uma oportunidade de crescimento. Então, o ESG também é uma oportunidade que demanda as mesmas coisas. Demanda você gastar tempo entendendo primeiramente o que é o ESG, né? Porque quem diz que faz ESG acaba induzindo a erro as pessoas que não sabem o que é, porque, como eu disse, eu já vi grandes empresas, montadoras de veículos, apresentando o seu relatório de ESG com ações que não são ESG. Então, isso induz a erro a pessoa que está no início desse processo. Mas tem que encarar também como é uma jornada, não é um processo que você vai resolver as questões que estão longe dos princípios ESG do dia para a noite. Né? Então, o que é importante? Não é eu me tornar uma empresa ESG amanhã, é eu encarar o desafio, aceitar e reconhecer
que eu estou fora desses princípios e que eu quero me adequar. Então, quando você encara isso como um investimento de longo prazo, porque tem muitos problemas dentro dos pilares do ESG que nem que se queira se resolve em menos de 10 anos. É uma situação muito complexa. Por exemplo, a parte ambiental. Empresas que geram determinados problemas com o meio ambiente, elas vão precisar pensar, o setor de embalagens, eles têm pensado muito em formas de fazer uma embalagem que atenda às normas, por exemplo, alimentos que são comercializados. Um saco de ração de cachorro. Ele tem regra de acondicionamento para preservar a integridade do produto. E é difícil conciliar o atendimento dessas regras com materiais biodegradáveis, por exemplo. Então, é um desafio muito grande fazer isso parar em pé. E não é uma solução que vai acontecer do dia para a noite. Então, o que é necessário e é valioso é as pessoas se posicionarem hoje. Então, isso que eu vejo que o momento exige esse posicionamento. Fala, não, eu reconheço que eu estou longe disso, mas eu reconheço também e me comprometo a iniciar um processo de mudança. Daí, conforme a empresa tem a capacidade, ela vai implementando as ações. Né? Não precisa do dia para a noite falar, não, eu vou zerar meu lucro para poder investir nesse negócio. Não é isso que se espera, mas sim que assuma o compromisso. Esse é o ponto fundamental. É uma questão de atitude. E como você passou por esse tema, ESG não é mais opção, né? Nós estamos falando que se você investir, você tem custo, mas você tem oportunidade também. Mas em não fazer, você tem um efeito contrário. Você vai ser engolido, não é que você pode. Você vai ser engolido. Eu acho que ESG não é mais opção. É uma tendência que não tem retorno. Não tem. Eu acho que um colaborador, você vai ter colaboradores com muito mais qualidade a hora que ele chegar na empresa. Transparência, que no frigir dos ovos é isso. Um ambiente organizacional melhor. Então você vai ter mais talentos do que o seu concorrente. O seu consumidor vai preferir consumir o teu produto porque você está aderindo a essas regras. Então, não é mais uma opção. E a grande questão agora é qual o primeiro passo? Digamos que uma pequena empresa, ela quer aderir às ODS da ONU, ao ESG. Qual o primeiro passo? É montar um plano, montar uma agenda, diretoria, né? uma agenda? O que vocês acham? Bom, nesse quesito, existe hoje uma oportunidade, né, que se iniciou aqui em Piracicaba, que é o programa de certificação ESG que foi desenvolvido pela prefeitura do município. Ali é um ótimo ambiente para iniciar essa jornada. Por quê? Porque você, aderindo ao programa, vai ter acesso a um questionário, que esse questionário já serve como uma bússola do que a empresa tem que apresentar para cumprir os princípios, né, do ESG. Então, é um questionário bastante longo, né, extenso, complexo, e ali já dá uma referência muito importante das coisas que são necessárias a adequar. Dentro desse processo também existe, né, o que foi denominado de ESG Alliance, que é participar de rodas de conversa com as demais empresas que também estão dentro do programa, e elas vão discutir os problemas comuns ali, baseado em dado estatístico do preenchimento desse questionário que as empresas vão participar, e isso vai gerar, né, ideias, vai aparecer ali medidas que sejam viáveis de serem implementadas e que atendam as possibilidades das empresas com as necessidades do programa. Então, hoje, as empresas que fizerem a adesão a esse programa, elas já vão ter um ponto de referência do que fazer e como começar a fazer essa implementação. Até então, não existia isso. Existiam muitas entidades no mundo afora
que estabeleciam regras, né, de ESG e criaram um ranking de participação. Então, a pessoa fazia o preenchimento lá de um questionário e, dependendo do resultado, ela ocupava uma determinada posição do ranking. Na nossa visão, o ranking não é bom, porque o ESG não pode ser uma competição. Sim. Né? A competição no ESG já descaracteriza ele. É a mesma coisa de alguém dizer que é cristão, mas não acreditar que Jesus ressuscitou. Não dá para coexistir as duas coisas no mesmo princípio. Então, é importante que haja essa parametrização. Então, com esse programa de certificação, você consegue trabalhar essas etapas de uma maneira colaborativa entre os envolvidos ali do processo e de uma maneira que todos estão sendo beneficiados, né? Então, do ponto de vista de investimento, né, o empresário gosta de discutir número, né? Falar, eu quero saber quanto que vai dar, quanto é que vai custar. Então, vamos falar de alguns pontos, né, positivos e negativos. Então, a princípio, o negativo é que você vai ter que gastar tempo. É mais gastar tempo do que dinheiro com essa política. São poucas pessoas que precisam, né, efetivamente se ocupar. Né? Então, por exemplo, na Natura, no grupo Natura, existe uma estrutura de 3 pessoas que são responsáveis pelo ESG de toda a corporação. Mas só essas 3 pessoas fazem isso? Não. Todos os colaboradores estão engajados com o projeto. Essas 3 pessoas que respiram 24 horas por dia o tema. O restante faz parte do processo de adaptação da empresa. Então, é relativamente pequena, né? Comparado, não sei quantos funcionários tem o Grupo Natura, mas 3 pessoas é uma estrutura muito pequena para um tema tão extenso como esse. Então, do ponto de vista de investimento, não é algo absurdo. Mas gasta muito tempo das pessoas entendendo o que é cada uma dessas coisas para poder mudar a sua prática. Então, você tem um investimento aí de tempo e uma certa quantia em dinheiro. Só que você melhorando as relações internas, por exemplo, você vai reduzir as ações trabalhistas, você vai reduzir a rotatividade de pessoas dentro da empresa, e isso custa dinheiro. Cada pessoa nova que entra, você tem que treinar, você tem que gastar tempo com ela ali, e isso custa dinheiro. Você vai deixar de gastar dinheiro com isso. Na área financeira, você tem acesso hoje a financiamento com juros menores, né, do que uma empresa que não está alinhada com os princípios do ESG. Na área comercial, existem já movimentos de clientes que buscam produtos que são feitos de materiais sustentáveis. Então, você entra em aplicativos aí de roupa, por exemplo, tem lá algumas observações da roupa, fala, esse tecido é com algodão orgânico, é com isso, aquilo, outro, e até... Essas gerações mais novas são bem engajadas nisso. São totalmente engajadas com isso. Então, do ponto de vista de mercado, a empresa que estiver bem posicionada nisso, ela vai morder a maior fatia em relação àquela que não vai estar dentro desse processo ainda. Sim. Na Yorkstone, você citou aquele questionário como base que a prefeitura lançou, e a gente acabou usando também na metodologia de ESG dos nossos clientes, a gente passou a usar esse questionário. Além disso, nós aqui capacitamos praticamente o time inteiro em práticas de ESG. Então, acho que para qualquer empresa, um diagnóstico é o primeiro passo. Acho que você, como a questão do doente, você tem que admitir, para a cura, você tem que admitir que você está doente, né? Então, fazer um diagnóstico é sempre o primeiro passo. Daí para frente, se ter uma diretoria, dependendo do tamanho da empresa, se justifica ter uma diretoria, eu acho que no tempo as questões de ESG serão tratadas em RI ou como RI, né, com as relações com investidores, mas para pequeno e para média, eu acho que
um diagnóstico é o primeiro passo. E de posse disso, o empresário vai ter uma noção clara de como ele está se posicionando e definindo a partir desse diagnóstico um diferencial competitivo, porque com certeza se ele fornece para grandes redes, para grandes empresas, ele tendo isso, ele vai conseguir ter uma relação muito mais favorável. Isso em todos os stakeholders, que é o termo chique que a gente usa, mas todos os parceiros, né? Então, nem todo empresário vai saber o que é um stakeholder, mas com todos os parceiros. Então, se você tem esse diagnóstico e mais a atitude, o propósito, você tem um diferencial competitivo, né?